eu costumo, até encontrei aqui o Guilherme, o Luiz Felipe, e há uns 3 anos atrás, eu visitando eles aqui, a Datagro, eles me mostraram esse projeto, fizeram lá um PowerPoint. Eu, na época, assim, eu lembro que eu não quis falar nada para eles, para não desanimar, mas eu pensei, meu Deus do céu, um negócio desse aqui para sair do papel é quase impossível, né? E só não foi impossível porque estava na mão, justamente, de pessoas tão competentes como é a família Nastari e toda a equipe da Datagro. Então, quero agradecer aí e parabenizar por esse evento tão importante, estar trazendo e integrando os grandes centros urbanos com o agro, né? Bom, por favor, vamos tomar assento aos nossos convidados. Então, fui convidado aqui para fazer a moderação de um painel tão importante, que é, né, as mudanças climáticas. A gente não consegue, não tem mais como, né, a gente negar que está havendo uma mudança climática no mundo. Acho que isso não tem polêmica, não tem discussão. É um fato, né, a gente está vendo, está sentindo. Lugares que chovia pouco, até chove muito. Esse inverno, que a gente chama esse período nosso lá no Nordeste, foi um período acima da média de chuva, quando a previsão era de chuva abaixo da média. Né, outros lugares que não tinha chovem mais, outros lugares que choviam bem estão diminuindo a chuva, estão concentrando. A terra da garoa, que era São Paulo hoje, né, já a gente não vê mais essa garoa que tinha antes, ou é muito calor, ou é muito frio. Então, assim, esse painel não visa aqui a gente discutir por que está ocorrendo isso. Essa é a polêmica, né? Que ele ocorre a mudança climática, mas o que é que está causando isso? Quem causa isso, né? É um fenômeno natural, a natureza é assim mesmo, né? O mundo, o universo é algo que está em constante movimento e, portanto, a Terra teve seus momentos glaciais, né? Onde a calota polar chegou perto do Equador, depois recuou. Então, é isso mesmo, ou é o homem que está, junto na sua, está interferindo e causando essa mudança? Em suma, se é o homem, qual homem que é? O homem da indústria, o homem que extrai o petróleo, queima o petróleo, o homem agricultor, né? Então, existe uma série de problemas. Aqui a gente não quer apontar o dedo para ninguém, não quer mostrar culpado. O que a gente aqui está discutindo agora nesse painel, com essas grandes figuras, pessoas que estão aqui, né? O Caio, a Lilian e o Pierre. Nós tivemos uma baixa, o Paulo, que também viria aqui falar um pouquinho sobre isso, ficou doente, não pôde vir. Quais são as medidas mitigatórias que a gente pode tomar para continuar produzindo, continuar na agricultura, continuar nessa atividade que depende tanto da natureza, quando a natureza não está dando uma resposta adequada para as produções. Eu sei que eu sou uma pessoa que irriga, estou no semiárido brasileiro, sei que a irrigação é uma grande tecnologia para mitigar esse risco, mas eu vou deixar aqui os nossos palestrantes falar um pouquinho sobre isso. Então, aqui vou começar pela nossa Lilian, né, a única mulher aqui do nosso grupo, né? Ela veio de Botsuana para cá, contou um pouco da experiência dela, fantástica. Eu plantei melão no Senegal durante 2 anos, há 12 anos atrás, tive uma excelente experiência na África. Para mim é um futuro, uma região agrícola que ainda tem muito a desenvolver, mas ainda tem uma série de dificuldades, de desafios aí para começar. Então, Lilian, por favor, vamos começar com você, te ouvir, e você contar um pouquinho sobre a sua experiência. Obrigado. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer ao Dr. Plínio Nastari e ao nosso embaixador brasileiro em Botsuana, o senhor João Genésio de Almeida Filho. Ele que nos apresentou ao doutor e foi um presente muito grande. E a minha responsabilidade aqui é imensa. Eu sou uma brasileira de São Paulo, que se mudou a Botsuana há 20 anos atrás, e hoje eu estou representando o setor de agricultura, produção de grãos dessa nação. Eu gostaria de reconhecer a nossa embaixadora de Botsuana, Tingepane, e um dos fazendeiros de Pandamatenga, o senhor Philip Minor, e uma representante da sociedade de Botsuana, acabou de sair do Banco de Desenvolvimento Nacional, uma pessoa que foi muito importante para a zona de produção que eu represento, Setúnia Toro. É único. Eu vou estar falando sobre a associação, mas aqui eu falo por todos os produtores, agricultores de Botsuana.
Só para trazer um pouco de contexto para a nossa conversa, eu vou tentar ser breve. Botsuana é do tamanho de Minas Gerais, com uma população de 2,3 milhões de habitantes. É um país, eu digo que é o diamante da África, e é conhecido como o diamante da África. O potencial é único. Ainda a gente tem muita coisa boa para fazer naquele país, e eu acho que a minha função aqui é de desmistificar um pouco o continente, ou a África Austral. Com relação à agricultura, o país depende 90% da extração de diamantes, a agricultura representa somente 3% do PIB nacional, tem uma alta dependência de importação de comida, 70% do território é o deserto de Kalahari. Os fazendeiros ainda têm uma baixa assistência técnica, financiamento limitado e há uma agroindústria a ser desenvolvida. Tem 4 coisas que eu gostaria que todos soubessem dos fazendeiros que eu represento. Uma, eles produzem o melhor sorgo do mundo para consumo humano. 2, eles são os maiores produtores de grãos, de cereais e feijões e pulses do país. Em Pandamatenga, que existe a maior concentração de investimento na infraestrutura de produção de grãos, e é uma comunidade única. Nós somos os únicos, é um caso a ser estudado até, é uma comunidade que produz grãos numa das áreas mais preservadas de natureza selvagem na África. São 150 quilômetros de cerca elétrica ao redor dos 45 mil hectares de produção, com baixíssimo impacto de vida selvagem e humanos. Nós temos um portfólio variado, são cerca de 10 grãos, sendo o mais importante o sorgo vermelho, o sorgo doce, que se transforma na comida principal do país, que é o mabele. Pandamatenga é conhecido como a cesta básica do país. Mas o cereal é um dos mais baratos e, nos últimos 10 anos, os fazendeiros têm investido na diversificação de seus grãos, de seus cereais, para poder compensar esse custo de produção. As pressões são as mesmas que todos os agricultores sofrem aqui no Brasil e no mundo. Mas lá a questão é um país extremamente inseguro alimentar. O potencial de crescimento e expansão, de contribuição do pequeno produtor ainda é intocável, a gente precisa trabalhar muito nisso. E quem termina controlando a dinâmica é a indústria da comida. Nós temos 4 grandes operações, grandes quando se fala, é mínimo comparado ao Brasil. E quem compra o produto final. Quem paga o preço no final do dia é o consumidor. E aqui vamos. Por ser o celeiro de Botsuana, Pandamatenga esse ano teve a sua seu pior período. A seca foi extrema. Pandamatenga foi aberta em 1986 como uma decisão muito estratégica do país em abrir a fronteira agrícola no norte de Botsuana, com fazendeiros vindo da África do Sul e Zimbábue. Mas esse ano eles conseguiram somente plantar 60% dos seus campos, e isso vai causar a colheita de somente menos de 10% do que é esperado.
a estação de chuvas está ficando cada vez mais baixa, mais curta, demorando muito. As chuvas começavam-se em setembro, outubro, agora são novembro, dezembro, e esse ano veio somente em janeiro. Desculpa, pessoal. As chuvas são isoladas e a gente está vendo essa situação piorar para os próximos anos. Já essa tendência de mudança já vem acontecendo nos últimos 2, 3 anos, e os fazendeiros que estão lá há mais de 40 anos já conseguem ver isso. Os nossos fazendeiros são forçados a plantar menos sementes por hectare. Eles estão evitando plantar os grãos que exigem de mais umidade da terra, como o girassol e o grão de bico. Eles estão praticando o plantio direto. Eles estão tendo que plantar muito mais rápido para poder utilizar da janela de chuvas da temporada. E os que podem estão investindo em irrigação. O governo de Botsuana é uma mãe. Eu chamo Botsuana como uma Big Mama. O governo instaurou em 1980, na década de 80, um esquema que é um seguro. Eles fazem um acesso da situação climática do país naquele determinado ano, e o presidente declara qual é o percentual do seguro que vai ser distribuído para os fazendeiros. Esse ano, o nosso presidente Macici declarou situação extrema, e ele aprovou o limite de 85% dessa garantia. O compromisso dos fazendeiros de Pandamatenga é de, primeiro, produzir a comida para o país, mas também tem a possibilidade de investir e produzir comida para fora do país. Existe muita oportunidade, a gente precisa... A minha função aqui é de construir pontes, levar o melhor do Brasil para lá. O fato de ter uma brasileira hoje conversando nas maiores mesas do governo e levando os nossos casos para lá, está fazendo a diferença. Eu acho que a gente está dando uma referência que nunca foi dada. E eu realmente espero, eu tenho essa convicção que Botsuana pode produzir 100% da sua comida e mais para os outros. Mas a gente precisa trabalhar em sinergia, a gente precisa criar pontes e levar para lá tudo de melhor que existe no mundo. E, claro, eu acho que as soluções estão aqui. Muito obrigada. Obrigado, Lília. Realmente, a África é uma experiência interessante. Eu já estive lá produzindo, então, quem tiver a oportunidade de poder conhecer, fazer um contato com a Lília, eu acho que são fronteiras novas, que a gente tem muito ainda a ajudar esses irmãos lá, que ainda tem muita terra, mas não tem a tecnologia que a gente tem, e para reduzir essa desigualdade no mundo todo, eu acho que ter uma agricultura mais forte na África seria muito interessante. Bom, para dar sequência, nós estamos com o tempo aqui também apertado, eu vou passar aqui a palavra para o Caio, Clima-Tempo. Caio, obviamente, que tem as perguntas de $1 milhão, né, Caio? Vai chover, não vai? Vai chover bem? Vai ter regularidade? Mas, em suma, você vai falar agora um pouquinho dessas informações tão importantes para a agricultura que vocês trabalham lá no dia a dia, que pode enriquecer aqui o painel. Obrigado, Caio. Muito obrigado, Luiz. Primeiro, agradecer à organização do evento pela possibilidade de falar de um dos assuntos mais sensíveis do Brasil. Como o Luiz estava comentando, né? Eu costumo comentar que a meteorologia ela concorre com o futebol. Todo brasileiro nasce treinador de futebol e meteorologista até certo ponto. A diferença é que a gente mexe no PIB de uma forma muito expressiva. Então, agradecer à organização do evento, da gente poder falar sobre isso
e, principalmente, falar como criar negócios e criar perspectivas financeiras a partir da meteorologia. E esse é um assunto muito importante que a gente vai começar a falar a partir de agora. Eu me deparei com esse gráfico, eu achei importante a gente falar sobre ele, e assim como o Luiz iniciou o painel falando que a mudança climática acaba sendo um fato. E esse é um gráfico que mostra a situação que a gente está. Há 12 meses consecutivos a gente vem batendo recorde de temperatura global. Maio nunca foi tão quente, abril nunca foi tão quente, março nunca foi tão quente, e assim os 12 últimos meses. Então, esse é o fato. A gente está vivendo um cenário diferente e precisamos trocar um pouco o olhar do problema. A gente não precisa encontrar atores principais da mudança climática. Essa novela não tem um ator principal. Todos nós somos os coadjuvantes, trabalhamos até certo ponto. O ator principal é a mudança climática. E onde a gente precisa conversar é como criar elos para resolver esse tema e como a gente pode ser mais resiliente e, principalmente, criar oportunidades. Como a gente estava ouvindo no painel anterior, das adversidades a gente cria oportunidades. E a gente está num cenário crítico, problemático, perigoso, muitas pessoas estão em risco de vida, risco alimentar, mas é uma adversidade que a gente pode criar muita oportunidade. Inclusive, eu coloquei um QR Code aqui no início e no final da apresentação. Quem tiver interesse, a gente pode tratar um pouquinho mais com profundidade. E trazendo aqui para o tema, na temática da agricultura, ele já vem impactando diretamente a nossa agricultura, a gente sabe disso. Então, a gente vem de 2 eventos de chuva extrema no sul, a gente estava conversando no backstage ali a respeito da situação aqui de seca, principalmente na região canavieira, aqui no centro-oeste, tem a questão lá no nordeste também. Então, a mudança climática, até certo ponto, ela vem impactando a agricultura. O que a gente precisa entender agora é como mudar o jogo, é como virar o jogo. E eu tenho uma opinião, Luiz, que a gente vai passar nos próximos anos, iniciando agora, mas nos próximos anos, o que eu venho chamado de segunda revolução climática no Brasil. A primeira foi quando a agricultura, o setor agrícola, principalmente nacional, ele começou a entender que a utilização da meteorologia é muito importante para o seu planejamento. Começou a utilizar, essa demanda foi criada, e agora a gente entrou num preciso de um pouco mais. E a meteorologia em si, ela é uma só. A previsão do tempo lá para Barretos, para São José do Rio Preto, a previsão do tempo, a meteorologia é uma. A previsão do acumulado de chuva, da temperatura máxima, mínima, umidade, é a mesma. Agora, como ela vai impactar cada mercado, cada setor, cada empresa, cada talhão, é isso que essa segunda revolução climática ela vai trazer. 20 milímetros de chuva em determinado dia num canavial, ele vai responder de diferentes formas. Se for uma cana-planta muito nova, se for uma cana-soca em final de ciclo, e se for numa cultura de citros que está instalada ali do lado de um talhão de canavieiro. Então, o que a gente precisa entender agora é essa aplicação e gerar as oportunidades. E aí a gente vai falar um pouquinho de projeção climática. E eu vou pedir a devida licença poética para acrescentar mais uma vírgula naquela frase famosa que não se gerencia o que não se mede. E eu costumo dizer que não se planeja o que não se prevê. Então, a gente precisa fazer essas previsões climáticas para fazer um planejamento corporativo eficiente e daqui a 20, 10, 30 anos a gente ter uma corporação forte. Quando a gente está falando em cana-de-açúcar, formar um novo canavial, a gente está falando de 5, 6, 7 anos, pelo menos, para a gente poder ter uma rentabilidade interessante naquela área. E tratando de irrigação agora, uma área, um talhão de cana irrigada, a gente já está começando a falar de talvez 15 anos. Então, para reformar um canavial agora, com irrigação, por exemplo, a gente tem que entender como pode estar o clima na próxima década. Um citrus, a gente está falando de 25 anos, no eucalipto, nessa escala. E a gente entra em algumas temáticas de planejamento estratégico, corporativo, expansão agrícola. A gente precisa expandir a área agrícola, agora a gente está tratando bastante de expansão em áreas degradadas, que provavelmente não tiveram um monitoramento climático anterior. Então, se a gente vai fazer uma expansão agrícola naquela determinada área, a gente precisa entender o RG climático daquele local.
ele tem a susceptibilidade agrícola para o plantio de determinada cultura hoje? E como aquela área ela vai estar suscetível ao plantio dessa mesma cultura que a gente está falando agora, daqui a 20 anos? Então, essa informação climática ela vai mexer diretamente nesse planejamento corporativo e na cadeia como um todo. Aqui a gente está falando, eu estou trazendo especificamente para o setor agrícola, mas a gente pode trazer para o mercado financeiro, que vai conceder o crédito, muitas vezes, para aquela empresa que vai fazer uma expansão agrícola, e ela precisa receber aquele crédito. E se a empresa fizer a aquisição, tomar o crédito para plantar ali naquela determinada região e tiver problemas de safra, ela vai ter problemas de pagamento e a financeira vai ter problemas de inadimplência. Então, a gente está falando aqui de uma informação meteorológica que vai de toda a cadeia. Então, esse é um pouquinho que a gente veio trazer, acrescentar aqui nessa discussão, e muito obrigado. Obrigado, Caio. Muito bem colocado, né? Assim, sempre o desafio é como lidar com essa situação, né? Com essas novas realidades que a gente vai ter, já que a gente não tem muito o que fazer imediatamente com relação a elas, mas vamos ter que nos adaptar a essas novas realidades climáticas que estão chegando, e tudo isso é importante, que essas decisões têm que ser tomadas um pouco em cima desses viés que estão vindo pela frente. E óbvio que informação sempre é muito importante, que é o que vocês fazem. Então, informação é o que a gente tem que sempre ter para poder gerenciar os riscos, né? Bom, Pierre, estou com você, a palavra, você que lidera aqui uma grande empresa de sucro energética, né? Sucro alcooleira energética, né? E você, como europeu, um francês, como é que você também está vendo, como é que vocês lá dentro, né, da Tereos pretendem enfrentar essa mudança que a gente tem aí pela frente? Com a palavra. Obrigado, Luís, pela pergunta e pela introdução. Eu gostaria também de dar abraço especial a alguns fornecedores de Tereos que eu vi dentro da sala hoje. Antes de te responder, eu gostaria de apresentar rapidamente a companhia. Como você falou, somos grupo de origem francesa, somos uma cooperativa. Isso significa que nossos acionistas são agricultores na França, e que, por consequência, eles entendem de agricultura e no dia a dia, eles estão também experienciando essa mudança climática que não só acontece no Brasil, que também acontece na Europa, que acontece também na África, onde a Tereos tem produção de açúcar na Tanzânia e no Quênia, pouco mais no norte do continente. Então, realmente, é uma preocupação. Aqui no Brasil, Tereos tem duas unidades de negócio. Uma unidade que está processando cana de açúcar. Temos uma área de abastecimento de 300.000 hectares, onde fazemos monitoramento muito detalhado do clima, para entender talhão por talhão onde está o impacto da chuva ou de outros eventos climáticos. Temos 8 unidades industriais, 7 na cana-de-açúcar e no milho. Nessa unidade de milho fazemos amido e outras produções de produtos sucrantes. E no Brasil temos uma receita de 7,2 bilhões de reais e temos 9.000 colaboradores. Você mesmo, na introdução, falou qual é a origem do aquecimento global. Isso é a causa da mudança climática. No debate de hoje, porém, acho que quando se precisa falar de mitigações das mudanças do clima, tem, de toda maneira, que trabalhar sobre o que acreditamos é uma das razões dessas mudanças climáticas, que é o aquecimento global, que o Caio acabou de apresentar. E então, nesse sentido, a Tereos tomou o compromisso do net zero para 2050, que muitas empresas, muitos países já tomarão, porém dentro de quadro super restrito, que é o quadro do SBTI. Então, somos a única
empresa do sector no Brasil a tomar esse compromisso, que é um compromisso que muitas empresas internacionais estão tomando. Isso significa que, basicamente, até 2033, nosso compromisso é de reduzir de 50% nossas emissões Scope 1 e 2, que é basicamente toda a parte industrial, hein? E, no mesmo tempo, de reduzir de 36% nossas emissões FLAG, Forest, Land, Agriculture, que é basicamente o maior desafio, porque, como a gente sabe, a agricultura é a segunda fonte de emissão de CO2 no mundo, hein, depois da energia. E então, desfossilizar ou descarbonizar essa atividade é um grande desafio, onde temos que trabalhar. Então, em paralelo de mitigações, tem também que trabalhar contra a causa raiz do que acreditamos gerar essas mudanças climáticas, que é o aquecimento global. Ok, Pierre, obrigado. Realmente acho que tem um compromisso aí da TREOS, acho que hoje todas as empresas estão cada vez mais comprometidas com o que chama de o ESG, né? E o environment aí é uma chave fundamental. E como empresa agrícola, realmente tem, né, hoje todo mundo apontando o dedo, vocês, então a gente tem que fazer o nosso papel, tentar reduzir o máximo possível, e bom saber que vocês estão caminhando nisso. Bom, temos aí alguns minutinhos para terminar o nosso painel, para não avançar no horário dos outros. Então, para encerrar aqui a consideração, um minutinho cada um, vou dar para vocês fazerem aí uma consideração final, começando com você, Lilian, por favor. Hoje a gente colocou Botsuana no mapa, e eu acredito que, de agora em diante, é trabalhar com sinergias, dentro do país, fora do país, para que a gente possa conseguir levar segurança alimentar não só para Botsuana, mas para os países vizinhos. O potencial existe, a vontade existe, mas falta alguns ingredientes que a gente já tem. A gente já testou, a gente já implementou, a gente já colheu. Eu acho que o fato de sermos brasileiros e representarmos tanto, sermos referência, abre portas, como todos sabem. Para mim, na minha comunidade, no país onde eu vivo, é algo novo. Não é um americano, não é um europeu, não é um chinês falando. E eu quero levar essa bandeira, as nossas soluções, os nossos serviços, o nosso equipamento, a nossa expertise para um país que precisa, para um continente que precisa. Eu acho que tem muito potencial. Botsuana pode se tornar um mini celeiro. E a minha casa. Aqui é o meu porto seguro, mas a minha casa é lá. Então, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Obrigado, Lilian, pelo esse seu empenho em promover a Botsuana. Tomara que você consiga o intento que você está tentando, que para o povo de lá será muito bom. Caio, por favor. Eu, como meteorologista de formação, tenho um prazer imenso em trazer essa bandeira de como a meteorologia pode juntar todas as cadeias no mercado brasileiro. E, em nome da Climatempo, que é a maior empresa de meteorologia da América Latina, a gente consegue trazer soluções para o setor energético, da geração à distribuição da energia, do setor logístico, monitoramento de portos, questão de traders, análises internacionais do que está acontecendo no mundo e principalmente do setor agrícola. Tudo começa com o setor agrícola e esse planejamento meteorológico cada vez mais vai aumentar a nossa produtividade. A gente estava falando no painel anterior que a gente vai ter 25 anos para alimentar mais 2 bilhões de pessoas. E eu acredito que esse ganho de eficiência ele vai passar pela meteorologia e cada vez mais ela está em voga. Então, é um grande prazer poder trazer essa bandeira aqui como meteorologista que sou. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Caio. Pierre, por favor, suas considerações finais. Bom, rapidamente, eu gostaria só de dizer uma coisa. Acho que somos no início do processo de mudança climática e que então ninguém pode falar hoje que estamos prontos para enfrentar isso, tanto no lado do poder público, tanto no lado das empresas. Então,
eu diria que estamos aprendendo cada dia. Não tem uma solução só, é uma mistura de alavancas que precisam construir uma curva de aprendizagem. Então, quando se faz agricultura, com certeza tem as variedades, tem as práticas agronômicas, tem a irrigação, e nenhuma delas sozinha vai ajudar a mitigar o problema. Então, de maneira geral, o poder público, a pesquisa privada e pública, as empresas, têm muitas coisas para aprender, para fazer, para realmente construir esse caminho de mitigação, sendo que nós sabemos até onde o impacto pode ser forte para a sociedade. Então, tem que ter muita humildade e vamos continuar trabalhando de maneira dura para isso, porque isso afeta o modelo de negócio de cada empresa do agro no Brasil, e tem que juntar as forças para realmente identificar essas alavancas e fazer elas acontecerem no dia a dia da agricultura. Obrigado. Muito bom, Pierre. Bom, gente, nós já estamos aqui indo para o final, e eu queria ressaltar o seguinte, que óbvio que nós temos que fazer a nossa parte com relação à geração dos gases de efeito estufa. Então, na agricultura, cada vez mais, acho que a utilização de insumos biológicos, né, principalmente na parte nutricional, que existe uma disponibilidade muito grande aí, novo, mas tem tecnologias novas chegando, em vez de você usar aí produtos de mineração, mas a parte de mineralizadores é um grande caminho para isso, evitar o desmatamento que não seja necessário, a preservação das áreas, né, de nascentes, né, das APPs, então realmente levar, né, a sério o Código Florestal Brasileiro, que é um dos países que tem uma legislação mais rígida com relação a isso. O biodiesel, né, cada vez mais sendo utilizado na movimentação do maquinário. Então, tudo isso é muito importante. E lembrar também que nós somos um país que tem a matriz energética mais limpa do mundo, né? Nós temos, e eu sou testemunha disso, lá no Nordeste, hoje, centenas de geradores de energia eólica. Né? Nossa produção fica ali em Mossoró, fica entre Natal e Fortaleza. Você caminha hoje nessa distância de 550 quilômetros, são centenas e centenas de aerogeradores. E agora, mais recente também, com as energias solares, né? As placas, que eu fico lá 3 semanas sem ir, quando eu vou, uma nova área de energia solar sendo construída. Então, realmente, né, a gente já tinha uma energia muito boa, que era a questão das hidrelétricas. Mas agora, aproveitando a energia, aproveitando o vento, e principalmente também com a tecnologia do hidrogênio verde, né? O hidrogênio, a gente sabe que ele consome muita energia para você fazer hidrólise, né? E tirar ele da água. Mas se você tem uma energia verde para fazer isso, a gente abre a possibilidade, inclusive, de exportar energia hoje para países que têm a matriz em cima de carvão, em cima de base não tão limpa como a nossa. Então, realmente, o Brasil tem tudo para ser um protagonista nas medidas mitigatórias, nesses itens que você falou, Pierre, tanto na agricultura como na geração de energia, e ser um país muito respeitado hoje por todo mundo nessas atividades que ele faz. Então é isso, agradecer mais uma vez a presença de todo mundo, a família Nastari aqui pelo convite para a gente, agradecer aqui ao Caio, a Lilian e o Pierre por ter compartilhado essa experiência aqui com a gente. Muito obrigado.